assistir depois, né, eu acredito que, né, alguns optem por esse formato. Então, mais uma vez, dando boa noite a todos, né, gostaria de avisá-los, né, pessoal, isso é um item importante, né, porque eu tenho visto que tem acontecido agora no início das aulas, né, normalmente às 19 horas nós temos um número muito elevado de acessos ao ambiente aula, por motivo óbvio, né, o horário de início das aulas, e de vez em quando os alunos acabam tendo algum problema ou outro para acessar, né, a plataforma aula, pelo menos ali nos 15 minutos iniciais, né, depois normalmente se estabiliza, né, mas então gostaria de avisá-los, né, pessoal, que esse endereço que está aqui, né, na barra de endereço de vocês, né, com o local da reunião, tá, vai ser sempre nesse mesmo endereço, tá? Eu consegui salvar, né, com o mesmo endereço de reunião, porque eu aprendi um truquezinho no Google Agendas, né, que talvez para vocês não seja novidade, né, quer dizer, para alguns talvez não seja novidade, para outros é possível que seja novidade, né, então acho que vou compartilhar aí com vocês, né, porque acho que nunca é demais, né, compartilhar o conhecimento aí. Deixa eu entrar aqui no apresentar agora para vocês poderem visualizar a minha tela, tá? Eu vou entrar aqui. Tá acessando. Bueno, vocês já estão enxergando a minha tela? Vou trocar aqui para a tela do aula. Enxergam ela? Se alguém puder abrir o microfone, sim, tá, perfeito. A Amy disse que sim, o Wesley também, o Maximiliano também, então, perfeito. Tá? Eu vou entrar, então, aqui no Google Agenda, tá, pessoal? Para vocês verem, tá? O que eu fiz aqui. Né? Isso que eu vou mostrar para vocês é válido para um compromisso que se repete ao longo das semanas, né? Uma vez a cada 15 dias, uma vez, né? Ou todos os dias, né? É possível fazer dessa forma. Então, pessoal, quando vocês querem marcar um compromisso aqui, vamos pegar um exemplo aqui, eu tivesse um compromisso às 4 da tarde, tá? Eu entro ali no Google Agendas, então, vou adicionar o compromisso, vamos supor, aula, vou botar aqui, aula de inglês. E aí eu quero adicionar esse compromisso, né? Aqui ele diz o seguinte, quarta-feira, 12 de agosto, das 4 da tarde até as 5 da noite, né? Fuso horário não se repete, tá? Ou seja, esse é um compromisso único. Agora, se eu clico aqui, né, e coloco, ao invés de não se repete, eu coloco, por exemplo, semanal a cada quarta-feira, tá? Ele vai adicionar na minha agenda pelas próximas quartas-feiras até o final de 2020. Né? Então, com isso, né, eu coloco aqui adicionar videoconferência do Google Meet e ele vai me gerar esse endereço aqui de reunião, né? E esse mesmo endereço vai ser replicado para as semanas posteriores, sempre às quartas-feiras, né? Claro, se esse compromisso, ao invés de ser semanal, fosse, por exemplo, todos os dias, né? Esse mesmo link de endereço se repetiria todos os dias, né? Se fosse mensal, na segunda quarta-feira do mês, né? A mesma coisa. Todo mês, na segunda quarta-feira do mês, ele geraria esse mesmo link de reunião, né? Agora, se eu marcar como algo isolado,
né, uma reunião única, cada reunião ele vai gerar um link diferente, né? Então, compartilhando aí com vocês como é que eu fiz isso. Ó, vocês podem ver aqui, dia 12, né, que é o dia de hoje, das 7 às 8h30 da noite, de mapeamento e gestão de processos. Se eu abrir ela aqui, vocês vão ver que tem aqui o endereço, meet.google.com/YOJ, né, AWRQ, BCD, tá? Se eu abrir, né, agora no dia 19, né, abro aqui, né, o que vai acontecer? Ó, vejam que aqui está exatamente o mesmo endereço, YOJ, AWRQ, BCD, né, gerou esse mesmo compromisso, então, né, em todas as quartas-feiras até o final do ano, né? Então, aí uma dica simples, né, para vocês não precisarem ficar acessando, né, ou quando vocês forem marcar reuniões que sejam, né, frequentes, que vocês abram um único link para essas reuniões, né? Aí o pessoal já sabe que para acessar a reunião é sempre aquele mesmo link, né? É uma coisinha básica, né? Mas acho que ajuda bastante, porque como eu falei, muitas vezes vocês vão entrar na plataforma aula, vão tentar entrar e daqui a pouco podem ter algum problema de conexão. Se vocês entrarem direto nesse link aqui, né, da reunião, né, vocês tiverem ele salvo com vocês aí, né, vocês clicam ali e entram pelo Meet, né, e diretamente, sem precisar entrar pelo aula, né, para ir lá pegar o link, né, aqui vocês já têm direto, né, acho que facilita um pouco a vida de vocês, certo? Então, passada aí essa dica, né, deixa eu liberar aqui para mais uma colega entrar, Nicole. Boa noite, Nicole. Tá. Bueno. Bom, pessoal, então, a primeira coisa que eu vou fazer na aula de hoje é apresentar para vocês o plano de aprendizagem, tá, pessoal? Para quem já me conhece aí de outros semestres, tá? Eu sou um pouquinho chato com isso, tá? Eu peço que vocês me perdoem, mas é que eu sofro de transtorno obsessivo compulsivo. Não, brincadeira, tá, pessoal? Mas eu acho que eu chego perto um pouco disso, tá? E tem algumas coisas na minha vida que eu admito e tem outras coisas que eu não admito, né? Obviamente que eu não sou alguém autoritário, né? Mas tem uma coisa que eu acho meio absurda, assim, nas pesquisas de satisfação do aluno, né, em relação aos professores, né? Uma questão especificamente é se o professor apresentou o plano de ensino, né? E nessa questão normalmente existem duas opções, tá? A primeira delas é sim e a segunda é não. Né? E aí o que acontece? Muitas vezes o aluno não foi lá no primeiro dia de aula, né, quando foi apresentado o plano de ensino, e aí responde essa pergunta que não. Né? Eu particularmente confesso a vocês que eu fico bem de cara, porque a gente sempre apresenta, né? E aí para evitar isso, pessoal, eu já tomei uma resolução, né, que eu ia sempre a cada aula retomar o plano de ensino, né? Até porque eu acho que, de fato, isso é uma recomendação dos pedagogos, né? Que a gente faça isso, né? Até para a gente ficar constantemente revisando os acordos que a gente fez com os alunos, né? E claro, não encarando esse plano de ensino como uma camisa de força, tá? Eventualmente o conteúdo pode atrasar um pouco, ou pode até adiantar, né? Mas pelo menos a gente sempre está de olho, né? Nele, até para não deixar ele se passar batido, né?
Pergunto a vocês, meus caros, todos veem o plano aqui? Emitam sons ou teclem ali no chat. Deixa eu ver se alguém teclou aqui no chat, porque quando eu apresento a tela, eu perco o contato visual com vocês, tá? Então eu tenho que ficar alternando aqui. Bom, então, pessoal, hoje nós tínhamos, entre aspas, duas aulas em uma, né? Por que eu digo duas aulas em uma? Porque nós temos essa semipresencial aqui, né? Que a semipresencial, embora ela seja uma atividade extra sala de aula, né? Ela é uma atividade que precisa ser retomada em sala de aula, né? Então, hoje a gente vai retomar, né, um pouco dessa semipresencial, né? E logo na sequência, aí sim, nós vamos falar da gestão orientada por processos, conforme está previsto aqui no nosso plano de ensino. Depois, aí sim, né, nós vamos aqui para as perguntas pedagógicas, né, que são perguntas que eu disponibilizo, né, com a intenção de que vocês fixem melhor o conteúdo, né, sejam capazes aí, então, de fazer uma revisãozinha rápida do que foi posto na aula do dia, né, essa é a ideia, então. Então, estamos aqui, né, mas vamos retomar um pouco aqui do que aconteceu nessa semipresencial, certo? E aí, para retomar um pouco do que aconteceu na semipresencial, eu vou recorrer a trabalhos de 2 alunos, que inclusive, né, já estão aqui conosco, tá? É o trabalho da Maristela Colin e do Mauro, né, do colega Mauro também. Foram os 2 trabalhos, assim, eu olhei por cima, tá, pessoal? Não olhei mais, de forma mais aprofundada, tá? Mas que eu olhei, assim, que eu achei que estavam bem mapeados, vamos dizer assim, em relação ao artigo, tá? O primeiro deles, da Maristela, né, que eu vou abrir aqui, né? Podem ver que é um mapa bem completo, inclusive aqui, se eu deixar no modo de impressão, que ficaria impresso, ele fica até um tanto ilegível, mas é porque ele, de fato, está muito completo, tá? Vou botar aqui um tamanho maior, né? Reparem, né, que parte aqui do título do próprio artigo, né, gestão por processos nas organizações e sua interação com o meio ambiente, né, e depois ela traz aqui, né, alguns tópicos, né, os processos de gestão, né, a classificação dos processos, né, a gestão por função versus gestão por processos, né, a evolução, então, da gestão por função ou gestão funcional, né, para a gestão por processos, né, como que se dá isso, e aqui, por último, né, ela trabalha a questão da gestão por processos em consonância com a gestão ambiental, né, e em cada um dos itens aqui, né, ela vai abrindo mais, né, e vai traçando as inter-relações entre os diferentes conceitos que são abordados no artigo, né? Esse, particularmente, eu destaquei por ser o mapa mental que eu vi como mais completo, né? Pelo menos numa análise preliminar, tá? Então, já desde já, parabenizo aí a Maristela por esse mapa mental elaborado, certo, Maristela? E o outro mapa mental que eu destaco aqui foi o mapa mental do colega Mauro, né, que eu vou abrir aqui, né, e vocês vão ver, né, que ele está bem legal. Maristela, assim, só como um feedback construtivo, tá? A única coisa que seria interessante tu agregar no teu mapa mental seria, talvez, cores um pouco mais variadas, e, eventualmente, algumas figuras, né? Para
deixar o teu mapa, assim, fenomenal, né? Porque, no mais, ele está muito legal. Tá? Vejam que aqui o Mauro, né, trabalhou a questão do processo por gestão, né, do processo de gestão, não por gestão, né, e depois foi trazendo os diferentes conceitos, né, até então a gestão por funções, que era, vamos dizer assim, um modelo de organização que prevalecia aqui no nosso país até pelo menos o início dos anos 90, né? Depois aqui a gestão por processos e a gestão ambiental, né? Responsáveis pela cadeia de valor, né? E também pelas estratégias ambientais aqui da organização. Trouxe o processo de negócios tanto para produção como para serviços, e por aí vai, né? Olha que aqui ele destrincha, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento dos processos empresariais em 5 fases, né? Então, tem aqui cada uma delas, né? Inclusive, ele usou símbolos diferentes, né? Do próprio fluxograma, né? Dos modelos de fluxograma para fazer esse mapa mental, né? Usou aqui uma nuvem, né? Para destacar aqui a ideia central, né? Ficou muito legal o teu mapa aqui, Mauro, tá? Também, né, aqui tu usou cores diferentes, gostei bastante, né, até símbolos diferentes, né, também, assim como no da Maristela, assim, para ficar supimpa, né, essa expressão expressão antiga, supimpa, né, isso é coisa do meu tio, lá da Jovem Guarda ainda, né, enfim, tudo bem, daqui a pouco começa a revelar a minha idade, é melhor, às vezes não é bom ficar falando tanto, não, né, mas para ficar, né, perfeito, certo? A joia, a Maristela agradeceu a referência, o Mauro também. Tem alguma coisa que vocês queiram destacar, Mauro ou Maristela, dessa produção, ou até mesmo algum dos outros colegas, né, que desenvolveu o mapa mental, né, se gostaria de falar algo, comentar sobre a tarefa, a atividade? Eu vou fazer uma pergunta, então, né, para ver se eu consigo deixá-los menos tímidos, né, em frente às câmeras. Vocês entendem que o mapa mental pode proporcionar que vocês retenham mais conhecimento daquilo que vocês leram? Sim ou não? Respondam no chat, por favor. Não me deixem curioso. Maximiliano, sim. Matheus, sim. Emily, sim. Joia, joia. Que bom ler isso, né? O Mauro também, com certeza. Eu particularmente tenho utilizado o mapa mental para que vocês trabalhem a compreensão de sexto, de, de de conteúdo, né, pessoal, é interessante como uma forma de vocês realmente reterem aquilo que vocês leram, né? Há outras formas, tá? Vocês poderiam fazer um resumo, ou uma resenha, ou uma ficha de leitura, mas eu particularmente entendo que o mapa mental ele pode ajudar bastante, né, no sentido de que dá para trabalhar com texto, né, dá para trabalhar com figuras, né, eu entendo que dá para fazer uma síntese bem legal. Né? O Maximiliano comenta, né, que o Golden Circle, ferramenta que eu utilizei no semestre passado, é complementado com esse mapa. Eu não conheço essa ferramenta, Maximiliano. Até depois eu fiquei curioso, vou pesquisar sobre a mesma, tá? Uma coisa também que muita gente confunde, tá? Mapa mental e mapa conceitual. Eles são meio parecidos, mas eles têm algumas diferenças, tá? O mapa conceitual, por exemplo, ele
tu vai sempre trabalhar com substantivo e verbo, né, nas relações, né, entre as diferentes variáveis, né, o mapa mental ele é mais livre, assim, na sua elaboração, mas por isso que eu até tenho optado mais pelo mapa mental, né, eu acho ele mais flexível, né, não é um modelo pré-posto, vamos dizer assim, né, então, perfeito, né? A Maricela disse que aprendeu o semestre passado, né, em modelos aplicados à gestão, né, e gosta deles, pois dá para fazer uma síntese bem clara sobre os conteúdos. É isso aí, né, pessoal? Acho que a ideia é justamente essa, né? Inclusive para vocês estudarem para as provas, enfim, né? Acho que é uma boa pedida. Certo, meus caros? Então, sem mais delongas, vamos ver aqui no meu roteirinho, né? O que eu tenho para passar para vocês. Ah, perfeito. Pessoal, se algum de vocês não estava presente na aula passada, tá? Eu gostaria de avisar, né, que todas as nossas aulas são gravadas, né? Então, a nossa aula passada está disponível, né? Vocês vejam que aqui eu vou colocar, então, na plataforma, tá? Eu vou entrar aqui em mapeamento e gestão de processos. E aí, pessoal, vocês vão ver que na aula do dia 5 de agosto, tem aqui aula remota via Google Meet, gravação. Reparem que a aula de hoje, por enquanto, o link está como live. Logo após o término da aula, tá? Assim que eu recebo por e-mail a gravação, né, do Meet, eu já faço o download para minha máquina e depois já faço o upload para o YouTube. Tá? Normalmente, pessoal, eu fazia isso no dia seguinte, tá? Eu tinha internet banda larga aqui em casa, mas não era por fibra ótica. Casualmente, esse final de semana, né, eu já estava meio de saco cheio disso, porque até então a internet dava conta aqui em casa tranquilamente, né? Eu não precisava de uma internet mais potente, enfim. Né? Mas com o ensino remoto aconteceu que para fazer download, para fazer apresentação para vocês, até era bem tranquilo, sabe? Utilizar a banda larga que eu utilizava antes. Tá? Mas a partir dessa necessidade de fazer uploads de vídeos também, né, a minha internet eu comecei a achar que ela estava muito fraquinha, né, porque eu tinha que deixar por diversas horas fazendo o upload, né, e agora, a partir do momento que eu coloquei a fibra ótica, e aí, por consequência, ela tem 60 mega de 200 mega para download e 60 para upload, já melhorou sensivelmente, né? Então, ontem eu acho que eu fiz tudo, descer o vídeo, né, fazer o download do vídeo, fazer o upload, esperar processar no YouTube, acho que tudo isso eu fiz em 1 hora, tá? Então, eu acredito que já nas mesmas noites eu já consiga disponibilizar, né? Então, se porventura vocês não assistirem a alguma aula, ela vai estar lá disponível, tá? E essa aula em especial, né, ela não tem nenhum conteúdo, tá, pessoal, da disciplina em si, tá? Foi um primeiro encontro para nós nos conhecermos efetivamente, né? Inclusive, pessoal, lá na primeira aula tem o TDE, né, que é esse aqui auxiliando o professor a compreender as suas necessidades de aprendizagem, tá? Quem ainda não respondeu, né, não estava na primeira aula, por favor, o faça, né, porque isso me ajuda a planejar as próximas aulas, certo? Inclusive, esse item aqui é o que vale presença, né? A mesma coisa vale para a aula de hoje, tá, pessoal?
Na semipresencial, obviamente, que o que vale a presença é a elaboração do mapa mental, né? Como nós vimos ali da Maristela e do Mauro, né? E de tantos outros colegas aí que fizeram, né? E a presença na aula de hoje vai ser dada a partir da resposta de vocês às 5 questões objetivas aqui sobre o conteúdo, né? É uma boa forma, inclusive, depois da aula de vocês já revisarem o que vocês efetivamente conseguiram reter da aula de hoje, né? E daqui a pouco reler, enfim, né? Pesquisar sobre aquilo que daqui a pouco vocês ficou para trás, né? Porque vocês erraram de repente a questão, né? Assim também como daqui a pouco, né, serve de parâmetro para vocês me perguntarem, me questionarem nas próximas aulas. Ou até mesmo na sala de interação de dúvidas aqui, né? Todas as nossas aulas, tá, pessoal, elas têm uma sala de interação e dúvidas, né? Eventualmente, vocês não conseguiram participar ao vivo ou não lembraram na hora da aula de me fazer uma questão, um questionamento, né? Vocês podem fazê-lo por ali, né, que também, uma vez a cada dia, eu estou revisando a plataforma aula, tanto no campo mensagens aqui, quanto na sala de interação, tá, de dúvidas e feedback, certo? Então, né, dado o recado que as aulas ficam gravadas e o pessoal, especialmente aquele que perdeu a primeira aula, né, que vá lá e recupere, né, para ver todos os itens lá que nós acordamos, né, para o longo do semestre, certo? Bueno, então vamos para o material da aula de hoje, efetivamente, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a nossa apresentação. Pessoal, só para esclarecer, tá? A apresentação que eu vou fazer aqui é a mesma que vocês têm em PDF, tá? Só que aqui eu utilizo um outro programa, né? O Prezi, para fazer a apresentação, tá? Eu acho ele visualmente mais agradável, tá? Mas deixa eu ver, né? Aí, na verdade, eu estou fazendo um teste, porque semana passada, ainda quando eu estava com a banda larga, tá? Eu tentei usar ele numa aula e o resultado não foi bom, tá? Então, eu vou tentar, né, utilizar com vocês, né, já com a internet aqui por fibra ótica, eu acredito que funcione melhor e aí eu consiga apresentar via o Prezi mesmo, né? Se não conseguir, aí já não é mais a culpa da rede, aí o problema é do computador mesmo, que de repente já está na hora ou de fazer uma formatação ou de junta, né? De junta e toca fora essa merda, desculpe o palavreado, certo? Vamos lá. É que é engraçado, né, pessoal? Essa pandemia aí nos gerou novas necessidades, né? Daqui a pouco o computador que me quebrava o galho aqui, né? Porque eu tinha que fazer era tranquilo. Agora, com, né, com a utilização de novas ferramentas aí para as aulas, né, eles ficam invariavelmente, de repente, eles ficam, né, obsoletos, né? E é o caso aqui, talvez, desse meu pobre netbook aqui. Certo? Vocês enxergam a tela, pessoal? Eu vou pedir, tá? Só para que eu não precise ficar entrando e saindo da apresentação, eu vou pedir para alguém abrir o microfone e me dizer sim, tá? Porque senão eu tenho que ficar indo e voltando, né, na janela do Meet ali, né? E aí sim que não vai funcionar minha apresentação. Só abre o microfone e me digam sim. Sim, né? Estamos assistindo a tua tela. Sim, estamos assistindo. Obrigado. Obrigado.
Tá? Então, vamos começar, então, pelos conceitos e as premissas básicas aí da gestão orientada por processos, né, que alguns de vocês já tiveram, inclusive, o primeiro contato, uma vez que leram o artigo, certo? Né? Então, pessoal, aqui representado, onde eu estou passando o cursor no mouse, né, nós temos aqui a representação de um processo mapeado. Por que eu estou dizendo que ele está mapeado? Porque ele está desenhado, né? Eu tenho uma entrada, eu tenho toda a forma de processamento, decisão, né, que envolvem as atividades aqui realizadas, né, e tem uma saída, né, um output, como a gente chama, no inglês, né? Aqui nesse caso, nesse processo, duas saídas, e inclusive esse fluxograma aqui é o que a gente chama de fluxograma funcional. Por quê? Porque aqui, onde eu estou passando o cursor aqui do mouse, tá? Estão colocadas as funções, né, que exercem cada uma dessas atividades que vai me resultar numa determinada saída, né? Aqui, claro, está muito pequeno, né, vocês não vão enxergar, mas é um processo, né, que tem uma entrada, né, e que vai gerar uma saída, né, seja qual for ela, certo? Então, de maneira mais genérica, né, a gente pode dizer que toda organização é uma coleção de processos que são executados, né? Tem processos administrativos, tem processos produtivos, né? Tem inúmeros processos que acontecem dentro da organização, né? Mesmo que eles não estejam documentados, né, ou seja, mapeados, desenhados no detalhe, eles são conhecidos e executados. Claro que, né, numa empresa em que eles não estejam documentados, né, que eles não estejam mapeados, desenhados, em geral eu vou ter um padrão, vou ter menos padrão, né, vou ter menos padronização na execução desse processo. Né? E muitas vezes, né, vai acontecer que os processos eles são realizados, né, mas as pessoas fazem algumas atividades sem se dar conta o porquê. Né? Numa empresa onde os processos são constantemente analisados e reanalisados, né, a gente já evita que isso aconteça, né, de que as pessoas façam algo porque sempre se fez aquilo. Né? Eu costumo chamar isso, né, falei lá em modelos aplicados à gestão, de efeito Gabriela. Né? Gabriela, para quem foi meu aluno, porque já dizia a música, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Né? Ainda bem que eu não ganho a vida cantando, porque eu estaria perdido, né, pessoal? Mas enfim, né? Gabriela, porque, né? Eu fui sempre assim, né? Eu sou sempre assim, né? É o cúmulo do não querer mudar efetivamente, né? E às vezes isso acontece, né, pessoal? Eu me lembro, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu trabalhei numa empresa no início da minha carreira, né, onde eu fazia conferência de notas fiscais. Né? Nós utilizávamos um software, né, que era numa linguagem que eu nem sei se existe mais hoje, que era o Clipper. Né? E esse software, né, ele era estritamente com caracteres, assim, como é que eu vou explicar? Hoje, normalmente, os softwares, eles têm elementos gráficos, né, têm uma interface mais amigável, né, naquela época não, era a época roots, né, era uma época mais raiz, não era Nutella, desculpem, mas fui obrigado a lembrar dos memes aí da internet, né, era realmente mais raiz, assim, né, tanto que eu me lembro que nessa época, por exemplo, na hora de acessar um arquivo, né, para me descobrir os arquivos que tinham na máquina, eu tinha que escrever dir, né, dir.exe, né, que que eu visualizava então todos os diretórios que eram executáveis no meu computador. Isso na época do Microsoft DOS, né, ainda antes do Windows. Então, para vocês terem uma ideia assim do quanto lá para trás eu estou falando. Né? E aí, nessa época, né, pessoal, efetivamente, né,
o software era pouco amigável, né? Então se gerava a nota fiscal, né? Eram preenchidos os campos da nota fiscal, e essa nota fiscal era gerada e depois eu fazia a conferência da nota fiscal para ver se os valores de tributação estavam corretos, né? O peso que estava sendo enviado da mercadoria estava ok, enfim, né? Fazer a conferência de todos os itens ali. Né? Só que com a implantação de um sistema integrado de gestão, já um banco de dados da Oracle na época, né, a interface ficava muito mais amigável, inclusive o sistema já gerava uma janela de visualização da impressão, tipo o que a gente tem hoje no Word, né? Antes de tu imprimir um documento, tu consegue visualizar como é que vai ficar a impressão. Né? Inclusive, se tu pegar a lupa no próprio, que tem lá no próprio cursor, né, tu consegue ampliar para ver bem. Né? E por isso, pessoal, a própria pessoa que emitia a nota fiscal, ela podia fazer esse trabalho de conferência. Né? Ou seja, a minha função não teria mais necessidade de existir. Né? O próprio emissor, ele mesmo já podia fazer a conferência. Ainda bem, né, que eu era bem quisto, enfim, né, e fui deslocado para outra função. Né? Mas vejam que, né, conforme as coisas vão evoluindo, os processos mudam. E se a gente não estiver constantemente analisando, redesenhando eles, ou modelando, quando a gente está construindo um processo do zero, totalmente novo, né, que a gente efetivamente acompanhe isso, né, e constantemente, para que não sejam feitas coisas extremamente desnecessárias, né, para o momento atual, certo? Uma coisa importante, né, não existe um produto ou serviço que é oferecido por uma empresa sem um processo. Vou dar um exemplo para vocês, né, o atender a um pedido do cliente, né? Pessoal, existem inúmeras atividades desde o momento que o cliente compra o produto, por exemplo, isso eu digo produto mesmo lá na internet, compra o produto na internet para que esse pedido chegue até o cliente, né? Embora muito desse processo seja automatizado, né, envolve aí uma série de pessoas, né, de sistemas, inclusive muitas vezes de organizações, né, se vocês olharem hoje, por exemplo, a empresa B2W, né, que controla a Americana, Submarino, Shoptime, entre outras, né, hoje ela é praticamente um balcão de negócios, né? Porque se você olhar efetivamente de quem você está comprando, você vai ver que tem o nome de uma outra empresa, né? Ela só faz, o site só faz, vamos dizer assim, um intercâmbio entre o vendedor e o comprador. Né? Não em relação, não diretamente com a indústria, na maioria das vezes, né? Mas geralmente entre um comerciante e um comprador, né? Ela acaba fazendo esse meio de campo efetivamente, né? E aí é um negócio bem bacana porque eu terceirizo meus estoques para os outros, né? Algo muito interessante para os dias atuais, né? Eu só me preocupo com CDs, né, com centros de distribuição, enfim, né, para tudo isso, né? Até recentemente tivemos aí o caso do Mercado Livre, né, que ia se instalar ali em Gravataí e optou para ir para Santa Catarina, mas por outro lado parece que nós vamos ganhar a Amazon, que vem aqui para Nova Santa Rita, né? Mas enfim, que também, né, trabalha nesse conceito aí do modelo do B2W. Né? Eu estou lembrando aqui, por exemplo, do próprio Mercado Livre, né? Eu e minha esposa, nós temos uma loja, né? E a gente vende também por lá, por esse canal, né? E hoje, por exemplo, nós fizemos uma venda, né? A gente gera lá uma etiqueta, né, para correspondência, e amanhã, né, a gente pega todos os pedidos de hoje, amanhã pela manhã a gente separa todos eles e vai despachar no correio, né, para que esse produto chegue até as mãos do cliente, né? E para que isso aconteça, tem o envolvimento aí dos correios, eventualmente de transportadoras, né?
Tem, inclusive, o processo de retroalimentação do sistema, né? Porque lá no final vai perguntar para o cliente se ele recebeu a mercadoria, se atendeu às expectativas dele, mais uma série de coisas, que ele até pode não responder, né? Daí prevalece aquele, vamos dizer assim, quem cala consente, nesse caso é quem não responde consente, então que recebeu, enfim, né? Mas acontece todo esse processo, desde, né, a entrada do pedido do cliente, né, o processamento desse pedido, né, até o produto chegar efetivamente nas mãos, então, né, do cliente. Então, né, outra observação importante sobre os processos é que qualquer que seja o nosso posicionamento hierárquico, seja lá no nível estratégico, na diretoria, seja no nível tático, né, a nível de gerência e supervisão, seja no nível operacional, todos nós participamos de um ou mais processos dentro da empresa na qual nós trabalhamos. Né? O que são os processos? É o resultado, então, da articulação de pessoas, né? A gente sempre vai ter pessoas envolvidas, né? Por mais que o processo seja automatizado, né? Precisamos de instalações, equipamentos e outros recursos materiais, né? E aí, por aí vai, né? Uma gama gigantesca de materiais. Né? Além disso, né, os processos, então, são atividades logicamente relacionadas que, usando recursos do negócio, produzem resultados reais, adicionando valor a cada etapa. Né? Isso aqui é bastante importante, pessoal, e mais para frente, né, lá na G2, nós vamos ver o mapeamento do fluxo de valor. Tá? Então, isso vai ficar muito mais claro para vocês. Né? Mas o mapeamento do fluxo de valor, ele visa o quê? Né? Só para dar como é que eu posso dizer, como é que a gente chama quando a gente vai antecipar algo que vai acontecer numa série, tipo um spoiler, tá? Tinha me fugido a palavra, né? Só para dar um spoiler aí sobre o mapeamento de fluxo de valor, né? A ideia do mapeamento de fluxo de valor é enxergar todas as atividades que não agregam valor, né, para excluí-las do processo, né? Então, aí tem um spoilerzinho aí sobre o mapeamento do fluxo de valor, né? Isso aqui é algo importantíssimo, né? O processo ele tem que adicionar valor a cada etapa, né? Senão a etapa, em princípio, não se justifica, né? Então, é importante dizer, né, que os processos eles cruzam as fronteiras funcionais e organizacionais, ou seja, né, eu vou ter, por exemplo, numa venda, essa venda vai perpassar o meu setor de produção, né, que por sua vez, né, vai alimentar o sistema financeiro, tanto em termos de custo para a fabricação da mercadoria, quanto em termos de resultado, né, de lucro, de retorno sobre o investimento, enfim. Né? Depois, os processos também ultrapassam as fronteiras, né, na cadeia de suprimentos, então eu posso ter processos que vêm desde o fabricante, né, ou o fornecedor, vem até a mim, por exemplo, que posso ser o distribuidor, né, até chegar ao meu cliente final. Né? Então, eu posso ter processos que envolvam diferentes empresas, inclusive. Um exemplo, assim, ótimo para demonstrar para vocês é a relação da GM com as sistemistas. Né? As sistemistas ali fornecem uma série de itens e acessórios que vão ser utilizados na montagem do Onix. Né? Então, nós vamos ter processos ali, o processo de fabricação do Onix, né, ele perpassa diversos fabricantes lá e fornecedores, né, de peças para a montagem final do Onix. Né? E aqui também, né, pessoal, os processos eles cruzam as fronteiras hierárquicas, né? Tem processos que
vem lá do estratégico até o operacional, né, como o contrário também, né, que podem fazer o caminho inverso, certo? Vamos lá. Pessoal, qualquer coisa, tá? Vocês podem questionar, tá? Abrindo o microfone, tá bom? Para perguntas via chats, aí eu só consigo responder no momento que eu terminar a apresentação, certo? Vamos lá. Então, aqui, né, o processo, né, visualizado, então, aqui dentro da cadeia de valor, né, abrangendo atividades de recebimento, né, produção, vendas, expedição, para que esse produto chegue até o cliente, né. Vejam que aqui, né, o cliente, né, retroalimenta, né, ele fornece o feedback, né, informação para o processo novamente, né? Na medida que, por exemplo, o cliente me avalia lá no Mercado Livre como foi o recebimento da mercadoria, se ela estava em perfeitas condições, se foi dentro do prazo esperado, uma série de outros atributos, isso vai, né, alimentar o sistema lá do Mercado Livre e vai me avaliar enquanto fornecedor. Né? E isso, muitas vezes, é fator, né, de visualização de potenciais clientes que, por consequência, podem optar pelos serviços que eu ofereço ou não. Né? Daqui a pouco eu fico com uma nota muito baixa, né? As pessoas tendem a procurar, então, outros fornecedores com notas maiores. Ok? Depois, né, voltando um pouquinho, né, na questão de agregação de valor, né, sempre que o trabalho humano, então, satisfaz necessidades das pessoas, a gente diz que ele agrega valor. Né? Então, agregar valor é agregar satisfação ao seu cliente. Né? Os clientes só pagam por aquilo que, na sua percepção, tem valor. Pessoal, e aqui, né, tem uma questão muito pessoal, né? O que pode ter valor para mim pode não ter valor para vocês, né? Por exemplo, eu paguei um valor muito bem razoável por uma canequinha aqui do Star Wars, né? Com Stormtrooper, né? Não me lembro o valor que eu paguei, mas vamos botar que eu paguei R$20. Muitos de vocês que não são aficionados aí pelo Star Wars, muito, mas nem pensar que pagariam R$20 por uma caneca dessas, né? Inclusive, meio de plástico, enfim, né? Mas para outros, né, pagariam talvez até mais que isso, né? Porque cada um de nós percebe o valor de uma forma diferente, mas claro, né, eu tenho que procurar, né, satisfazer aí, né, ao maior número de clientes possíveis, né, ao maior número de pessoas, né, para ampliar o meu mercado. Ou ter um produto que, né, que agrega tanto valor mesmo a uma única pessoa que ele pague um valor, né, obviamente, bem razoável por isso. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né, pessoal? Agora, com o efeito da pandemia, por exemplo, né, a loja que eu tenho com a minha esposa é uma loja de moda feminina, e ali, pessoal, para nós é muito perceptível, né, que o cliente já estava mudando, né? Hoje a gente já tem muito brechó, né, que embora possa não ser um concorrente direto, né, ele é um concorrente no mínimo indireto, né? Porque tem muita pessoa deixando de comprar roupa nova, né, pela consciência que daqui a pouco vale mais a pena garimpar e sair um pouco desse círculo vicioso aí do consumismo, né, de compra e joga fora as roupas, por assim dizer. Né? E a gente tem percebido que uma das questões que também está afetando muito a compra é se o produto ele é durável ou não. Né, se a mercadoria é durável ou não. Ainda mais está se prezando pela qualidade, né, cada vez mais. Né, e a gente tem procurado, então,
manter conosco aqueles fornecedores que realmente nos fornecem produtos, né, com maior durabilidade, né, porque a gente tem percebido que isso é um valor que é muito importante para os nossos clientes, né. Então, aí está um exemplo, né, de algo que a gente tem buscado, porque a gente sabe que isso agrega bastante valor, né, às nossas vendas, aos produtos que nós vendemos, né. Depois, né, ainda nessa linha de criar valor, né, então o que é conceitualmente criar valor? É aumentar o número de características do nosso produto ou serviço, né, de uma forma, obviamente, que seja diferenciada no nosso concorrente, de forma a transcender, ou seja, a exceder as expectativas do nosso cliente, né, ou da demanda existente no mercado, né. E isso tem relação, né, pessoal, a criar distinção em todas as esferas de atuação, né, oferecendo os incrementos de valor em cada serviço ou produto oferecido, né. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor condições de competitividade nós vamos ter, certo? Ainda em relação aos processos, né, as organizações, então, ainda estruturadas por função, né, elas apresentam, na maior parte das vezes, dificuldade de ver os vários processos que são desenvolvidos para atender às necessidades do cliente, né, porque a visão funcional ela é verticalizada, mas o processo é horizontalizado, né, é na horizontal, enquanto a visão funcional é na vertical, né? E aí, por consequência, né, nós temos certa dificuldade de visualizar isso em boa parte das empresas, né? Então, como algumas pessoas enxergam e entendem a empresa? Muitas veem o organograma, né? Muitos veem as estratégias, muitos olham os procedimentos, né? Outros os itens de controle, mas aí a pergunta que fica é: e os processos? E as interfaces entre esses processos? Né? As entradas e saídas, as etapas, né, dos processos, onde eles começam e onde terminam. Como enxergar o todo e não as partes? Né? E aí, por isso, né, pessoal, especialmente aqui no Brasil, a partir dos anos 90, né, que as empresas, né, na sua maioria, tem cada vez deixado de lado estruturas verticais para serem estruturas horizontalizadas, né? Então, as organizações começam a praticar a horizontalização, né? Então, se vocês já escutaram esses termos, tá? Os escutaram porque, de fato, né, as empresas, a partir dos anos 90, especialmente aqui no Brasil, passaram, então, a deixar o modelo verticalizado para trabalhar o modelo horizontalizado, tá? Mas o que é efetivamente, né, a horizontalização e a verticalização dos negócios, né? Então vamos começar do princípio, né? Que a verticalização é o quê? Uma estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente tudo o que puder, ou pelo menos ela vai tentar produzir tudo o que puder. Né? Vejo que isso aqui é uma estratégia especialmente lá do início do século passado, né? Com as empresas, né, alvo de estudos do Taylor, depois alvo de estudos do Fayol, entre outros diversos autores aí renomados, né, onde a empresa ela fazia tudo efetivamente que era necessário para o seu negócio. Vou dar um exemplo para vocês: a nossa própria universidade, tá? Durante uma época ela tinha marcenaria própria, né? Coisa que na maior parte das empresas hoje é impensável, né? Mas há 20, 30 anos atrás era algo perfeitamente normal, e não era só a Ubra, a Unicinos também tinha, a PUC também tinha, era algo bem comum. Né? Era predominante, né, esse modelo verticalizado, então, no início do século passado, então isso remete ao período que eu falei para vocês lá do Taylor e do Fayol, né, quando as empresas produziam praticamente tudo o que usavam nos produtos finais. Né? Se vocês olharem, por exemplo, o filme
Esqueci agora o nome do filme, tá? Depois, se vocês me lembrarem, eu passo para vocês, eu pesquiso aqui e já passo o nome para vocês, mas o filme, O Homem e a Máquina, anotem aí. O Homem e a Máquina, que é um filme que trata da vida do Henry Ford, tá? Ele está disponível, inclusive, no YouTube, tá? Vocês podem procurar lá e vocês vão ver que a Ford, ela fabricava tudo que compunha o carro, né? Hoje nenhuma montadora mais trabalha dessa forma, né? Mas no início do século passado, sim, né? Resumidamente, a gente pode dizer que a verticalização é definida como a estratégia que a empresa faz tudo, né? Ou procura fazer tudo efetivamente. Né? Ela decorre, então, do que especialmente? Da preocupação em manter o controle, né, sobre os processos, sobre os produtos, né, inclusive sobre os segredos industriais, sobre o negócio em si, entre diversas outras preocupações. Né? E algumas empresas, né, pessoal, até hoje, né, atuam dessa forma, embora não é o mais indicado, né, nos dias atuais, né? Mas normalmente está relacionado a essa questão, né, do controle, né, de ter o controle do processo, do produto e do negócio, né? Muita gente não abre mão do controle efetivamente, né? Eu particularmente conheço aí um grande empresário, né, que ele vendeu a marca dele, começou uma nova porque ele já estava perdendo o controle e isso estava deixando ele já buzina, né? Ele percebeu que o negócio tinha tomado uma amplitude tão grande que ele preferiu vender, né? Vendeu por um bom valor, né? E começar um outro negócio, efetivamente, no mesmo ramo, inclusive, né? Enfim. Entretanto, né, pessoal, o elevado número de atividades realizados internamente acarretou problemas gerenciais, né, devido ao que? Ao aumento do porte da empresa, né, e aí essa dificuldade de se ter o controle sobre tudo que acontece dentro dela, né, e atividades não ligadas diretamente ao negócio principal. Então, eu tenho que ter, por exemplo, segurança, serviço de limpeza, serviço muitas vezes de alimentação dentro da empresa, né, que não estão de nenhuma maneira relacionadas ao meu negócio, né? Então eu acabo tendo que me preocupar com coisas que não são afeitas ao meu negócio principal, né? Então, muitas vezes isso acaba me tirando do foco do que realmente é importante, né? Do que realmente agrega valor. Né? Então isso acarreta, né, em perda de eficiência e aumento nos custos de produção. Né? Então, são fatores aí que interferem, então, na verticalização dos negócios. E aí, a partir disso, né, dessas dificuldades, começa a surgir, então, um modelo horizontal de negócios, né, a horizontalização, né, que aí passou a ser uma opção para manter a competitividade das empresas, né, onde a estratégia é comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final ou os serviços de que necessita, né. A gente pode dizer que hoje é tão grande a preferência da empresa moderna por essa estratégia, né, nos dias atuais, que um dos setores de maior expansão foi o de terceirização e parcerias, né? Se vocês recordarem, há 3 anos atrás, aqui no Brasil, ainda no governo Temer, né, foi aprovada, né, a lei, né, que inclusive permite a terceirização da atividade fim da empresa, né? Até então só se podia terceirizar as atividades meio, né? Ou seja, por exemplo, eu sou uma empresa que produzo calçados, né? Eu posso terceirizar toda a minha linha de produção e trabalhar só com a marca, que é justamente, por exemplo, o que a Nike faz hoje em dia. Né? Boa parte das indústrias da Nike estão lá na Indonésia, China, Índia, né? Nos países lá da Ásia, né? E são enviados para nós aqui, né? Via navio, né, e nem são fabricados pela empresa, né, que tem o logotipo lá.
né, elas são fabricadas por terceiros, né? Se vocês olharem aí, alguns anos atrás, agora o Internacional é patrocinado pela Adidas, né? Mas se vocês olharem, de repente, desculpa, aí eu vou pegar o exemplo da Adidas, tá? Eu tenho uma camiseta agora nova, né? Do Inter, já com a marca Adidas, mas eu tenho uma antiga ainda, lá da época que ainda tinha o patrocínio da Plub, né? Lá do seu Luiz Fernando Zac e Pedro Paulo Zac. E aí, nessa camiseta tá ali, distribuído por Dastrosa, né? Fabricado e distribuído por Dastrosa, que é uma empresa que, né, fabrica as camisetas, né, que levam a marca Adidas, né? Então, já havia essa terceirização, né? Então, aí há bastante tempo, né? E agora é oficializada aqui também no nosso país, né? Depois, né, de um modo geral, né, não se terceiriza os processos fundamentais, né, o que se chama de core process, né, por questões de detenção tecnológica, qualidade do produto e responsabilidade final sobre ele. Né, muitas empresas têm esse receio, né, porque vá que, né, o produto fornecido por um terceiro que leva a sua marca, né, de repente leve a algum acidente, por exemplo, seja lá o que for. Vamos pegar, por exemplo, aí um sistema de freio, né, que ocasionasse, por exemplo, problema no Onix, né? Quem, no final das contas, ia levar a responsabilidade, ia ter o seu nome queimado no mercado, era a General Motors, né? Então, eventualmente, né, se tem cuidado sobre esses elementos, né, dos processos fundamentais justamente por essa questão aqui. Mas muitas empresas, né, até mesmo terceirizam os seus processos fundamentais, né, e o que ela trabalha mais é muito mais como uma auditora desses fornecedores do que, né, qualquer outra coisa. Né? Então, a horizontalização nós podemos definir como uma estratégia que a empresa faz muito bem em algumas coisas, ou seja, ela foca, né, um número menor de atividades para fazer essas atividades com excelência, né? Ou pelo menos procurar fazê-la com excelência. Né? E aí, nesse sentido, tem dois modelos de aliança estratégica entre empresas e os seus fornecedores. Né? Elas se dividem em dois modelos. O primeiro deles é a parceria básica, né, que normalmente vai ser construída a partir de respeito mútuo, honestidade, confiança, né, com comunicações abertas e frequentes, né, para um entendimento claro do papel de cada parceiro, né, no sucesso aí dessa cadeia de suprimentos, né, da qual elas fazem parte, ou nós temos um modelo de parceria estendida, né, ou expandida, que vai além disso, né, já é estabelecido com alguns poucos fornecedores, né, normalmente esses fornecedores são de importância estratégica, vamos pensar, no caso da General Motors, seria o fornecedor do motor, por exemplo, né, seria algo extremamente estratégico para eles, né? Pensando aqui num exemplo lá para a General Motors, né? Poderia estabelecer uma parceria com o fabricante dos seus motores, né? Que acredito eu que sejam eles mesmos que fabricam, enfim. Né? Já são relações mais duradouras, né, de longo prazo e cuidadosamente construídas sobre objetivos comuns. Né, inclusive adotando um conceito que tem se utilizado muito, né, que hoje se fala em cocriação de valor, né, normalmente já trabalhando com cocriação de valor, onde equipes do fornecedor e do cliente, né, trabalham em conjunto para construir, né, novos produtos, novos serviços, né, que gerem valor, né, para a sua clientela. Né? Então, ainda em relação à horizontalização, né, para que isso pudesse efetivamente acontecer, um dos requisitos importantíssimos foi a implantação da ISO, né, tanto da série, principalmente da série ISO 9000, 9001, né, além de, né, a ISO TS, por exemplo, no mercado de automóveis, né, justamente
para que nós tivéssemos programas de certificação dos fornecedores, né, para verificar o que? Se os fornecedores que eu quero contratar, eles têm a capacidade de suprir, né, o que a firma compradora exige. Né? Então, a certificação lá normalmente envolve visitas em loco, né, por uma equipe multifuncional da organização compradora, composta por representantes da área contábil, operações, compras, engenharia e SIG. Pessoal, aqui já falando em termos de certificação, por exemplo, eu quero ser fornecedor da General Motors, além da ISO TS, né, muitas vezes, daqui a pouco, a própria empresa, né, também vai me certificar como fornecedora dela, efetivamente, né, a partir da visualização desses registros aqui. O contábil, né, para identificar se a empresa tem condições financeiras, né, de ser minha fornecedora, né, as suas operações, enfim, se são condizentes, né, com o que eu preciso, né, as compras, os insumos que vão alimentar, departamento de engenharia, sistemas de informações gerenciais que precisam ser integrados, enfim, né, normalmente são esses itens aí a serem avaliados. Né? Então, qual é o objetivo disso? É avaliar de forma aprofundada, né? Se aquela empresa candidata a me fornecer tem capacidade para atingir requisitos mínimos em termos de custo, de qualidade, de entrega e também de flexibilidade, né? Se, por exemplo, eu troquei o meu projeto, né? Antes a General Motors, por exemplo, fabricava o Celta, né? Agora ela fabrica o Onix. Diversos fornecedores tiveram que se adaptar a esse novo veículo. Para que isso acontecesse, né, era necessário que esses fornecedores tivessem capacidade de flexibilidade, né, de mudar os seus processos quando a empresa contratante, né, assim o requisitasse. Né? Então, aí um exemplo de entrega no prazo, né? Inclusive nesses contratos muitas vezes se estabelecem multas, né? Para que não ocorram entregas fora do prazo, enfim, né? Também é necessário qualidade, né? Uma vez que o cliente enxerga a marca da General Motors, né? Ele não enxerga que a rebimboca da parafuseta foi feito por uma empresa que ele nem conhece, né? Que ele nem tem ciência da existência, né? Aqui, pessoal, um modelinho, né, de avaliação e desenvolvimento de fornecedores, né? Então, muitas empresas têm atuado dessa forma, né, fazendo avaliação constante dos fornecedores, né, avaliando os requisitos, né, que cada um deles tem, né, e o que ela necessita, né, e a pontuação que ela dá para cada um desses itens aqui, né? Aqui um exemplo de fornecedor de serviços e um fornecedor de produtos, né? E aqui o quanto cada um desses requisitos, né, eles somam aqui para a pontuação total, né? Geralmente eu faço isso, né, para avaliar os meus fornecedores, né? Inclusive lá no início, né, quando eu vou começar a comprar de determinados fornecedores, né? Eu vou estipular atributos, variáveis que são importantes para mim, o quanto elas são importantes, e a partir daí fazer minha análise para escolher entre eles, né? Ou pelo menos para escolher qual é a minha opção A, qual é a minha opção B e qual vai ser a minha opção C. Né? Depois, quanto à relação com os fornecedores, né, a empresa pode optar por duas estratégias. A primeira delas é o que a gente chama de orientação competitiva, né, onde aquela imagem ali, né, de cada um puxando o cabo de guerra para o seu lado faz todo sentido, porque nesse tipo de relação se visualiza a negociação entre o cliente e o fornecedor como um jogo de soma zero, né? Como um jogo de ganha-perde, né? Referindo aí um livro de um autor famoso, né? Hoje em dia a gente fala muito em relações ganha-ganha, né? Mas nessa relação de soma zero, né? Quando um lado perde, o outro sai vitorioso, né? Então a relação perde e ganha aí, né? Ou seja, né, o outro, cada um vê o outro, né, tanto fornecedor quanto empresa contratante, vê o outro como um oponente que quer ganhar um jogo,
né, que quer levar vantagem, quer levar a melhor. Né? Neste caso, né, o que acontece? As vantagens de curto prazo são colocadas acima do envolvimento de longo prazo. Né? O comprador, então, ele vai tentar baixar ao máximo o preço para o nível mais baixo de sobrevivência do seu fornecedor. E, em contrapartida, o fornecedor vai pressionar por preços maiores, né, para determinados níveis de qualidade, de entrega de serviço ao cliente e flexibilidade de volume. Né? Então, fica esse empurra-empurra, por assim dizer. Né? E a outra opção, né, é a orientação colaborativa, onde o comprador e o vendedor eles são parceiros, né, eles se ajudam mutualmente. Né, isso vai envolver uma relação de longo prazo, trabalho em conjunto, né, para melhorar custos, né, e também muitas vezes incentivo e apoio do comprador, né, principalmente quando esse é maior que o fornecedor, para que esse fornecedor se desenvolva em termos gerenciais e tecnológicos. Essa orientação, então, tende a favorecer poucos fornecedores de um particular item ou serviço. Eu não consigo trabalhar nesse formato, por exemplo, com mais de um fornecedor de freio, né, de sistema de freio. Eu vou focar num deles, né, normalmente naquele que foi melhor avaliado, e nós vamos estabelecer aí uma relação de parceria, que é o caso que a GM, por exemplo, tem com diversos fabricantes que estão instalados ali na sua volta. Né? Isso só é possível realmente a partir de uma relação de parceria mesmo. Né? Uma coisa importante, né, para as organizações é que a redução do número de fornecedores ela pode ajudar o comprador, né, na medida que os fornecedores passam a ser praticamente uma extensão do comprador. E, de fato, é o que a gente vê ali na General Motors, né, que todos estão ali, ocupam o mesmo pátio. Né? Aqui uma coisa que eu falei para vocês antes, né, nos dias atuais, algumas empresas já terceirizam, né, até o seu processo principal, né, ficando apenas com o que a gente chama de core business, o negócio principal, que é a marca, né, que é o caso da Nike, aqui, que já não fabrica mais seus tênis, né, terceiriza toda a sua produção. Né? E aqui, já finalizando a aula de hoje, né, as vantagens e desvantagens de verticalizar e horizontalizar o negócio. Né? Então, nós temos aqui na verticalização uma independência de terceiros, né? A gente só depende de nós mesmos, né? Maiores lucros, né? Maior autonomia e domínio sobre a tecnologia própria. Né? Nós dominamos o que nós fazemos. Por outro lado, né, nós temos maior investimento, menor flexibilidade, né, pela própria perda de foco, né, e aumento da estrutura da empresa, né, a empresa vira um elefante, né. E já na horizontalização, o que nós temos? Redução de custos, flexibilidade para definir volumes de produção, né, engenharia simultânea, né, obtendo o know-how dos fornecedores, né, que muitas vezes fazem um determinado processo melhor do que eu, né? Vamos pegar um exemplo aí de que muitas empresas estão terceirizando o seu processo logístico, né? Porque eu vou entregar para uma empresa que trabalhe especificamente com isso e faça isso para mim, né? Isso não faz parte da minha atividade principal. A minha atividade principal é um produto, né? E foco, obviamente, então, no principal produto da empresa. Né? Por outro lado, tem menor controle tecnológico, já que ela divide informações com os fornecedores, né? Deixa de auferir lucros do fornecedor, né? Tem alta dependência de terceiros, né? Geralmente todo o processo de horizontalização acarreta em muitas demissões na fase inicial e a perda do vínculo para e com o empregado, né? Muitas vezes eu tenho trabalhadores que trabalham dentro da minha própria empresa, mas, né, estão lá dentro prestando serviço para o meu fornecedor, né? Então eu não tenho aquela gerência direta sobre ele, né? Uma vez que ele não trabalha diretamente para mim, e sim para a empresa que me fornece, né? Mas, né, obviamente, eu sendo cliente, normalmente, né, a empresa que está lá dentro vai fazer de tudo para que as relações, né, se mantenham
boas, né, num bom clima organizacional. Certo? Dúvidas, questões, pessoal? Cri, 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 cri. Ai, ai, ai. Estou sentindo, só escutando um chiadinho aqui no meu fone. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Se não quiserem abrir o microfone, teclem comigo no chat. Ah, o Wesley aqui disse que sim, tudo tranquilo. Beleza? Tá. Pessoal, enquanto vocês vão pensando em possíveis dúvidas, vão me dando um feedback aí, eu já vou então lembrá-los, né, meus caros, que, né, a partir dessa apresentação, né, vocês têm essas perguntas aqui para responderem, certo? Se eventualmente tiverem dúvidas, né, e só não lembram delas agora, mas vão lembrar na hora de responder essas perguntas, né, que vão retomar então o que eu apresentei para vocês na aula de hoje, vocês podem postar aqui, tá certo? Emitam sons ou teclem no chat, né? Uhum. Nicole ficou bem claro, Mauro tudo tranquilo, Wesley certo, Mauro ok, Matheus ok. Então, meus caros, exatamente às 8 horas e 30 minutos, eu me despeço de vocês, né, desejando aí um bom restante de semana, né, um ótimo final de semana, né, e nos vemos então na quarta que vem, né, e se porventura precisarem, né, teclem comigo aí no item de mensagens do aula, né, ou no item, ou na própria sala de interação de dúvidas e feedback, ok? Muito boa noite. Tchau, tchau.